Macro, iniciativas para o desenvolvimento sustentável. A América Latina apresenta a melhor disponibilidade hídrica do planeta. Nesse contexto, projetos que usam a água de maneira correta e econômica se tornam vitais para os latino-americanos e para a preservação deste recurso indispensável para a vida. A cidade do México começa a ter problemas com água, especialmente na parte oriental da cidade. Não há avanços no abastecimento, a água é racionada. Em algumas regiões, a água apenas 2 vezes por semana. Estes últimos 50 anos representaram um forte e agressivo processo de urbanização. Teve dia até que eu chegava em casa e chorava, porque tinha roupa de criança para lavar, não tinha. As crianças, muitas vezes, eu precisava até limitar o tanto de copo d'água para beber durante o dia. Tradicionalmente, nós, os Eze-Aexas, temos uma ligação com a água, uma relação muito carinhosa. Porque a água é uma fonte de vida para nós, de transporte, para viver. E não somente para nós, mas também para as plantas, animais, pássaros. Se não fosse o rio, a água, nós não existiríamos. A água é um dos temas mais importantes para a sociedade do século XXI. A humanidade começa a se conscientizar de que tal recurso é finito e valiosíssimo. O homem utiliza aproximadamente 2,5 vezes mais água do que a quantidade disponível de todos os rios do planeta. Ainda assim, cerca de 2 bilhões de pessoas não têm um mínimo suficiente para o seu consumo diário. A ONU estima que até 2025, esse número salte para 4 bilhões, o que equivaleria à metade da população mundial. A América do Sul ou a América Central são os pedaços do mundo mais chovidos, onde chove mais. Chove quase 2 vezes mais do que em qualquer outro continente. E, lamentavelmente, pelo fato talvez dela ser muito abundante, é que a gente não dá muito valor à água e desperdiça muito. Então, isso nós ficamos num paradoxo. Uma região extremamente rica de água e onde corremos risco de sofrer grandes problemas de abastecimento. E essa ideia de que a Terra possuía muita água é muito antiga. Porém, a visão é recente. Só quando o primeiro astronauta subiu na década de 60 é que enxergou lá de cima o planeta Terra azul e branco flutuando na imensidão do espaço. A Terra tem água desde praticamente 3 bilhões de anos, com os oceanos representando 97,5%, os rios, aquíferos, calotas polares, as águas doces, 2,5%. E esse 2,5% nós temos que administrar, saber usar, porque uma parcela desse 2,5% é apenas utilizável pelo homem. A reciclagem e o reaproveitamento da água já utilizada aparece como uma das grandes saídas para as cidades. Dependendo da região, seu custo pode chegar a apenas 5% do preço da água limpa. Na costa árida de Lima, capital do Peru, o Colégio Imaculada conseguiu implementar um exemplar projeto ecológico de reciclagem de águas sanitárias. Graças a esse projeto, o colégio peruano conseguiu criar uma bela vegetação e um santuário animal em boa parte de seus 30 hectares de terra, antes completamente desérticos, melhorando assim a qualidade de vida dos funcionários e alunos da escola. Quando, em 1967, nos mudamos definitivamente para o atual colégio, aqui em Monterrico, no centro de Lima, nós encontramos um desafio. Tínhamos 30 hectares totalmente áridos, ou seja, desérticos. O desafio consistia em fazermos um colégio ecológico.
Este panorama que vocês veem aqui em Lima não é muito normal. Como sabem, em Lima não chove e o metro cúbico de água é caríssimo. O colégio necessita de 800 metros cúbicos diários de água para manter as áreas verdes. Mas é com a reciclagem da água do esgoto que o preço para manter estas áreas verdes sai muito barato para o colégio. Estamos exatamente no ponto onde captamos a água do bairro de Valle Hermoso. A água entra na primeira câmara e, através de grades, passa para esta segunda câmara, onde há outra grade, para daqui levá-la ao reservatório. A água que captamos abaixo chega a este reservatório de distribuição, que se encarrega de mandar a água à primeira laguna, de uma maneira calibrada para que não entrem mais de 800 metros cúbicos de água por dia. Estas lagunas fazem com que a água que entra aqui, com a ajuda do sol, ao chegar à terceira, possa ser utilizada para a irrigação de todas as áreas verdes do colégio. Aqui temos a terceira laguna, da qual saem os ramais de irrigação para todas as áreas verdes que há no colégio. Com este cultivo de hortaliças, verduras e uma grande variedade de frutas, pretendemos demonstrar à população no que se podem converter os desertos da costa peruana. Com uma boa utilização da água e bons sistemas de irrigação, conseguimos colheitas muito boas e acho que é um exemplo a seguir em que, francamente, os desertos da costa peruana podem ser uma verdadeira reserva para o Peru. Por favor, a prevenção. Se a capa de ozono se abriera, eu sempre digo o seguinte: a criança que entra aqui aos 4 anos e sai do colégio aos 17, está vendo, sem que ninguém diga, o que pode se fazer com a costa peruana. Esse é o maior ensino que podemos dar-lhes. Eu estou muito feliz por estudar nessa escola, porque eles nos ensinam a valorizar o meio ambiente. Esta é uma maneira de apreciar a criação de Deus, que são os animais e as plantas. E também nos ensinam a estudar os animais de perto. Na realidade, nós teríamos água subterrânea como esse recurso que é pouco fotogênico, barato de uso, e a gente precisa evoluir para uma visão mais objetiva da exploração dessa água subterrânea, porque se de um lado ela está relativamente protegida, de outro lado, uma vez atingida a poluição, ela fica quase irreversível na escala de uma geração. Dividido entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, o aquífero Guarani é a principal reserva subterrânea de água doce da América do Sul e uma das maiores do mundo. A importância desse imenso reservatório provocou a mobilização de órgãos internacionais, como o GEF, que apoia um plano de gestão de manejo dos recursos do aquífero, ainda em processo de implantação.
No interior do estado brasileiro de Santa Catarina, a iniciativa privada e 7 municípios locais criaram métodos sustentáveis de uso da água do aquífero a partir de um programa de gerenciamento de recursos hídricos. O aquífero Guarani é um reservatório de água que se situa na América do Sul, com capacidade de armazenar milhões de litros cúbicos d'água. É um dos maiores reservatórios de água doce do mundo. Dentro da necessidade que nós tínhamos de água, captação de água, nós buscamos através do aquífero de Botucatu, hoje aquífero de Guarani, a disponibilidade desse recurso para atender a nossa indústria. Como a atividade é uma atividade agropecuária que envolve suínos, e os dejetos de suínos são extremamente impactantes, nós construímos então piezômetros, que são postos de monitoramento nas granjas onde nós criamos os animais, e para garantir que essa água que está reabastecendo, que está sendo usada para recarga das fraturas e depois do aquífero, sejam água de qualidade. Na verdade, nós não tínhamos nenhum cuidado da forma da exploração do uso da água. Nós tínhamos uma concepção de que se resolveria o problema da água perfurando poços. E nós percebemos no nosso município que, vamos dizer, não era esse caminho, até porque nós, em 4 anos, perfuramos 20 poços artesianos, numa média de 150 a 200 metros, e desses 20 poços, apenas 4 foram encontrado água. Um dos projetos do programa Iberê foi a questão da proteção dos aquíferos, né? Aqui na nossa região, o aquífero Guarani. E a gente percebeu que não havia normas para o controle dessas perfurações. Então, o programa Iberê criou um modelo, ou criou condições, e o Ministério Público simplesmente encaminhou aos prefeitos aqui da nossa região, e todas as prefeituras, sem exceção, tiveram no Legislativo a aprovação da lei, criando esses mecanismos, criando condições para perfuração. E, além disso, também se obrigou que pessoas particulares ou órgãos públicos lacrassem, tamponassem poços artesianos que estivessem abandonados ou desativados, porque o maior foco de contaminação dos aquíferos são esses poços abandonados. Então, hoje em Planalto Alegre, nós resolvemos o problema de abastecimento na área urbana com as fontes naturais, superficiais, que abastecem em torno de 250 famílias na área urbana, e já temos em torno de 10 projetos na área rural. Os banhados do leste do Uruguai são um dos mais importantes reservatórios de água doce da região subtropical da América do Sul. A região, considerada reserva da biosfera, vem sofrendo um longo processo de transformação para uso agrícola. O cultivo de arroz, um dos mais importantes da área, requer utilização de agrotóxicos. Outro problema é a intervenção no ambiente provocada por canalizações e diques. Nas últimas décadas, porém, os banhados do leste tornaram-se motivo de conscientização popular. Agora são respeitados como uma região de água limpa e riquíssima biodiversidade. O Uruguai assinou o Convênio de Ramsar, considerando toda a parte leste das áreas úmidas como uma área protegida, ou seja, uma área Ramsar respeitada internacionalmente. As áreas úmidas são fundamentais mundialmente. Funcionam como uma esponja. São as áreas de maior biodiversidade do mundo. E nós víamos que o Uruguai havia assinado o tratado na época da ditadura, mas não o cumpria. Não protegia nem delimitava área alguma. A
A mobilização da sociedade civil teve resultados. Em 1993, o Fundo GEF das Nações Unidas financiou o projeto Probides, com o objetivo de desenhar uma estratégia de conservação para os banhados restantes. Em 1999, Probides publica seu plano diretor para a área. Posteriormente, foi criada a primeira reserva natural do Uruguai, o Potrerilho de Santa Teresa. Este é o Potrerillo, que é rodeado por lagoas, por banhados. Isto é um lugar histórico, porque é muito valioso. Inclusive, eu converso com os animais e ando todos os dias com eles, com as capivaras, com os cervos. O Uruguai deveria ter muitas áreas protegidas como os banhados. Esse dinheiro que gastam mal, com guerras e com lutas entre países, deveria ser investido em áreas protegidas no Uruguai e em todo o mundo, para que houvesse mais beleza, mais animais. O crescimento das grandes cidades, dentro dos padrões de desenvolvimento atuais, cria uma demanda insustentável por água. 150 milhões dos 500 milhões de latino-americanos e caribenhos não têm acesso à água potável. Até o fim dos anos 90, Buenos Aires tinha cerca de 3 milhões de pessoas sem água encanada. Cerca de 13 milhões de mexicanos carecem de água potável. E 27 milhões não têm acesso a saneamento básico. Na República Dominicana, a conquista da água e do meio ambiente limpos em Santo Domingo depende de uma eficiente coleta de lixo. Pensando nisso, a ONG Instituto Dominicano de Desenvolvimento Integral organizou catadores motorizados e mobilizou a comunidade. Existia uma quantidade enorme de problemas em todos os âmbitos dos recursos. No solo, no desmatamento, no problema da contaminação das águas. A comunidade civil se interessou porque estava sofrendo os efeitos da contaminação. Nós víamos como as crianças adoeciam. A barriga crescia pelos parasitas que vinham de todo esse lixo que havia ao nosso redor. A importância desse trabalho para a comunidade é que nós já estamos respirando um ar mais agradável do que tínhamos anteriormente. O inimigo número 1 da nossa comunidade é o lixo. Esse inimigo é silencioso, mas muito perigoso. Nós estamos em frente às margens da Guarapiranga, da represa, e finalmente hoje é um dos mananciais mais importantes do abastecimento de São Paulo, que lamentavelmente não houve uma mudança nos hábitos de uso e ocupação do ambiente nesse processo. E daí nos surge o conflito. É válido uma cidade importante, um centro urbano importante de buscar água longe, cada vez mais longe, em detrimento, inclusive, até das condições de desenvolvimento da própria população que mora naquela área? Para contar um pouco da história de uma das maiores cidades do mundo, começaremos com uma pequenina, no interior do estado de São Paulo. É de Nazaré Paulista que sai grande parte da água que São Paulo consome. Lá, os trabalhos de conscientização ambiental e de técnicas sustentáveis nas pequenas produções locais conservam a água potável e servem de exemplo a outras regiões. Somos um povo feliz,
Nazaré Paulista! Nazaré Paulista, que é uma cidadezinha do interior, lá no alto do Espigão, em cima da montanha, com uma fauna, uma flora muito rica, uma represa maravilhosa, uma cidade abençoada por Deus, que sem dúvida nenhuma é a cidade mais bela da região Bragantina. Nossa cidade no alto, com montanhas e represas. Essa é a Eco Rádio de Nazaré Paulista, esse é o programa Bom Dia Sertanejo e quero mandar um abraço especial a você da zona rural, a você do sítio, que levanta de manhã cedo, abre a janela, vê a sabiá cantar, o iambu piar lá na montanha, que vai no paiol, pega a espiga de milho e joga pra galinha no terreiro, que acende o seu fogão de lenha para esquentar seu cafezinho da manhã. E agora vamos trazer as últimas informações e notícias para você do meio ambiente, da natureza e da represa aqui em Nazaré Paulista. Vamos lá, sapeca coisa! Você sabia que as represas da nossa região são responsáveis por 55% do abastecimento de água de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo? Região metropolitana de São Paulo, 39 municípios, mais de 8 mil quilômetros quadrados. Captando água de 7 grandes sistemas, a Companhia Estadual de Saneamento trata e distribui 65 metros cúbicos de água por segundo para a Grande São Paulo. É muita água, gente, mas não atende às necessidades da população. E a demanda continua crescendo. Cada pessoa consome, em média, 180 litros de água por dia. A região mais rica e produtiva do país sofre com racionamento. Os rios que foram berço e fonte de vida para todas essas cidades estão poluídos. E agora os grandes centros urbanos dependem de mananciais distantes. O sistema Cantareira hoje é um grande desafio, porque ele envolve a garantia da sustentabilidade de aproximadamente 20 milhões de pessoas. Então, como fazer com que isso ocorra de uma maneira sustentável, que essa região não seja penalizada e que São Paulo continue contando com essa região. Aí, estamos de volta. E o problema é muito sério, né, pessoal? Mas tem muita gente que está fazendo um trabalho bonito para melhorar essa situação. Vamos ver quem são eles? O IP foi fundado oficialmente em 1992, na cidade de Piracicaba, por um grupo de pesquisadores e educadores que já vinham trabalhando há muito tempo junto na área de biologia da conservação. E a nossa preocupação é que as ações a serem implantadas nas regiões, a serem desenvolvidas, levem em consideração a conservação desse reservatório de água e com os remanescentes que ainda existem no seu entorno. A gente vê que pequenos produtores estão desenvolvendo produtos organicamente mais saudáveis, porque também participaram dos nossos cursos de produção de cogumelo ou de agricultura orgânica. Nós fomos visitar também algumas pessoas que fizeram os cursos do IP para provar que é possível a gente ter um desenvolvimento autossustentável sem prejudicar ou agredir o meio ambiente. Vale a pena a gente ver que é um trabalho muito bonito, realmente é lindo o trabalho. É muito bom, os cursos do IP são todos bons, né? Primeiro foi a minha cunhada, ela fez o curso lá no IP. Daí entra eu de sócio com ela. A gente tira 150, às vezes 130, 120 quilos, dependendo da temperatura. Esses são os compostos, esses são a compostagem que eu compro, né? Já pronta, assim, vem com as sementes e tudo. Eu só faço a cobertura de terra. Essa terra, quando já terminou a colheita, a gente leva para o pomar, para estercar o pomar, a horta e a plantação. Oh, coisa boa! O cogumelo da Sueli é gostoso para arrebentar. E para você ficar sabendo, tem mais de 100 pequenos produtores de cogumelo na região, ganhando a vida usando resíduos orgânicos que muitas vezes são jogados fora. Agora pense um pouquinho. Viu como dá para reciclar e produzir comida sem prejudicar o meio ambiente e a água da represa?
que nós tivemos também na fazenda do Nenê Pinheiro, ex-prefeito. Pai de um grande amigo meu, Marinho. Ô, Marinho, um abraço pra você, hein, Marinho? Marinho, que não deixou por menos, sabia que o assunto era água, resolveu mostrar o seu alambique e mostrar a água que o passarinho não bebe, que é a pinga, que é produzida lá de uma forma artesanal. E não deixe de ser também uma forma de desenvolvimento autossustentável, simples, barata e não poluente, que é o principal. E vou dizer um negócio pra você, quem é que não gosta de uma pinguinha? Ô, Marinho, um abraço pra você, Marinho! Isso daqui é uma seção de herança que a gente tem, isso aqui era do meu bisavô. Aqui é uma terra de boa qualidade, terra fértil. A água que eu uso aqui no meu sítio é nascente do próprio sítio. A gente tem que arrumar alternativa. Se não dá uma coisa, dá outra. Aqui a gente faz a pinga. Da pinga, a gente tira a ponta da cana que trata dos bois. Então, todo ano a gente tira uma boiada confinada. E o bagaço faz o composto que a gente serve aí aos produtores de cogumelo. E a gente, sabendo explorar a terra, ela não cansa, ela não tem o desgaste. E a gente vai corrigindo o solo através desse material orgânico. Eu aconselho o agricultor a ficar na terra e viver dela, porque é tão bonito. A gente vê a terra produzir. A gente para um momento só para agradecer a Deus pelo que ela dá. A natureza é perfeita, né? Essa sabedoria do seu Nenê é de emocionar, hein, gente? Essa é a Eco Rádio Nazaré Paulista e chegamos ao fim do nosso programa Bom Dia Sertanejo. Quero falar para você que tem um pouquinho mais de consciência com a nossa natureza, com o meio ambiente, com a fauna, com a flora, com a água. Quero agradecer a Deus por ter nascido em Nazaré Paulista e também ter nascido num país maravilhoso chamado Brasil. Introduzir a matéria num currículo de primeiro e segundo grau, por exemplo, é fundamental. E para os pequenos já aprenderem a usar a água e se comportarem de forma mais eficiente, mais decente e mais ética em relação à água no seu pedaço. Então, as ações preventivas são muito mais importantes do que as ações corretivas ou mitigadoras. Macro, iniciativas para o desenvolvimento sustentável. Projetos de manejo sustentável de água no México, no Uruguai e no Brasil proporcionam inestimáveis ganhos à população, à agricultura e ao meio ambiente. Tepoztlán, o lugar das pedras quebradas. Situada em um vale exuberante, cercado por imponentes serras, o município de Tepoztlán, no estado de Morelos, está a 74 quilômetros da Cidade do México. Turistas de todo o mundo visitam a cidade em busca de história, tradição, misticismo e beleza. O maravilhoso Vale Sagrado esconde mais de 1000 anos de civilização e mistério. A população vive basicamente do turismo e do comércio e convive com um problema que seus ancestrais sabiam como manejar: a água ou a falta d'água. Em Cuernavaca, importante centro econômico situado a 17 quilômetros de Tepoztlán, os problemas com água e saneamento básico se avolumam. Cientes da gravidade e preocupados com a saúde pública e deterioração do meio ambiente, ONGs mexicanas com recursos do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, criaram o Rede Seco,
Rede de Saneamento Ecológico do México, que luta por um saneamento ecológico e seco, preservando a água e transformando dejetos humanos em ricos fertilizantes. Olá, bom dia. Entrem, como vão? Minha casa é tua casa. César Anhorve, arquiteto e cartunista obcecado pela conservação do meio ambiente, é o personagem responsável pelo mais criativo meio utilizado nessa procura por qualidade de vida: os banheiros secos. A ideia do sanitário seco vem da minha infância. Quando eu era criança, tive a oportunidade de nadar nos barrancos de Cuernavaca. Nesse espaço podíamos nadar, brincar. Era o espaço comunitário do bairro. Nessa época havia tartarugas, peixes, caranguejos. Quando os drenos começaram a ser instalados, achei um absurdo. Para mim foi um ato de loucura destruir nosso espaço comunitário. Mais tarde, em 1978, refleti sobre o que era a drenagem. A drenagem junta a água, nossas fezes, nossa urina, junta tudo e manda para longe. E eu discordei. Deve ser feito o contrário da drenagem. Não se deve mandar para longe, deve-se tratar o resíduo em casa. No princípio dos anos 90, tivemos epidemias de cólera. A solução governamental foi proibir o cultivo de hortaliças. Estamos em 2002 e a situação é exatamente a mesma. Acredito que se devam tomar medidas com mais imaginação. Se o problema é sério, as soluções também devem ser procuradas com seriedade. Por isso foi criado o Rede Seco, Rede de Saneamento Ecológico do México. Rede Seco nasce de uma oficina internacional, há 2 anos, que busca compreender melhor os processos de saneamento e os ciclos naturais de nutrientes. Também está procurando melhores formas de assegurar que o saneamento, os sanitários secos, sejam higiênicos, seguros e que os nutrientes possam ser reciclados para a agricultura, para a plantação de árvores, para a produção de alimentos. La producción de árboles, la producción de alimentos. Nosso principal trabalho é divulgar iniciativas como o saneamento seco, por exemplo. As pessoas que vêm ao projeto levam conhecimento e informação e, por conta própria, começam a trabalhar para pôr em prática estas propostas. A urina cai pela frente e o excremento cai por trás. O excremento é coberto com um pouco de terra para tapá-lo e secar mais rapidamente. Acrescentamos terra com cal para ajudar a desidratar o excremento. Isso faz com que a desidratação seja mais rápida. O excremento, ao desidratar-se, perde volume. A urina cai em um garrafão, dissolve-se com a água e então damos às plantas. Como são 2 câmaras, o sanitário seco permite que, quando um reservatório se encha, o conteúdo do vaso vá para esta outra câmara. A cada ano e meio, aproximadamente, abre-se a câmara e se coleta o abono do sanitário seco. Por esta mangueira sai a urina, que é armazenada neste recipiente. É um recipiente que esvaziamos normalmente 2 vezes por semana. Temos que combinar a parte que está úmida com as partes secas. Este tubo ventilador é um tubo pintado de preto. Serve para absorver o calor dos raios do sol. Então o ar que está dentro dos tubos se aquece e sussurra o ar que está dentro da câmara. Desta maneira, ele se mantém sem cheiro.
Acredito que é possível copiar este modelo em qualquer parte do mundo, levando em conta as características, as condições geográficas e culturais. O custo de produção é de aproximadamente 400, 500 pesos, 36 a 45 dólares para cada sanitário seco. É muito, muito barato. A participação da comunidade científica e das autoridades locais tem sido fundamental para o desenvolvimento dos projetos. A ideia é que o resíduo, somado com outros materiais, seja um tratamento muito simples e, nesse sentido, possamos obter um material muito importante, como substrato de plantas, ou como adubo para o solo. Isso desde que haja segurança de não existir uma quantidade de micro-organismos patógenos que possam representar um perigo real para a saúde pública. Acredito que até a questão educativa e a consciência nas escolas. Bem, eu sempre lhes disse que para difundir a consciência, deve-se criá-la antes. Senão, quando faremos algo? Dizemos que nossa urina se transforma em seiva, em nossos mamões, em nossas tangerinas, em nossos abacates. Ser desenhista me permitiu sonhar, imaginar. Acredito que seja uma circunstância muito interessante, porque muitas coisas que eu imaginava se concretizaram. O crescimento desordenado das grandes metrópoles latino-americanas ocasiona sérios problemas de abastecimento de água e principalmente de saneamento básico. Na periferia de Montevidéu, capital do Uruguai, o Centro de Estudos, Análises e Documentação do Uruguai vem pesquisando soluções ecológicas e baratas para minimizar os prejuízos causados pelo progresso. Inspirados pelos sistemas naturais de depuração de águas, biólogos e ambientalistas criaram os Jardins de Totoras, uma forma simples e eficiente para o tratamento das águas sujas através de plantas aquáticas. Uma ONG, SEADU, começou a trabalhar com este tema e então desenvolveu sistemas naturais em diferentes partes do país para diferentes situações concretas. Primeiro, para estudos, agora resolvendo problemas de contaminação de água. Nos países tropicais se trabalha principalmente com plantas flutuantes. Camalotes são as mais comuns. O que nós fizemos foi adaptar os sistemas naturais a plantas nativas uruguaias e descobrimos que a totora tem um poder de depuração muito alto e que cresce durante o ano inteiro e em todo o país, tanto que a encontramos nas valetas das estradas. De fato, instalamos esse sistema em casas particulares e em áreas suburbanas e rurais do Uruguai. Agora, instalamos em alguns ranchos para adaptar à tecnologia. O sistema natural de depuração requer um desenho e um tamanho de acordo com o volume de efluentes a tratar. Estamos aqui na unidade leiteira de La Estanzuela, que é uma estação experimental. Bem, a água que vem para esse canal sai originalmente da limpeza das plataformas onde permanecem as vacas antes de serem ordenhadas. As dimensões do poço são de 3 metros de largura por 11 metros de comprimento. A profundidade efetiva tem que ser de 50 centímetros. Nós fazemos o poço de 60 centímetros para facilitar os trabalhos de nivelação e à mão enchemos com areia para chegar a um declive de 1%. Bem, depois de finalizar a obra de escavação, impermeabilizamos o canal todo, as paredes e o fundo para evitar infiltrações e contaminação ao redor dos canais. Fazemos com membrana asfáltica, que é facilmente colante com o calor, então colocamos diferentes pedras.
Terminada esta obra, introduziremos as plantas aquáticas. Nas plantas emergentes, especificamente as totoras, o que nós vemos são as folhas, não o caule. O caule está na horizontal, debaixo da terra. Por isso, nós enfiamos a pá. Pressionamos e então a totora sai com terra. E colocamos num balde com água. Enxugamos a planta para tirar o barro. E o que sobra? O pedaço de caule, que era horizontal, que era perpendicular às folhas. Todas as raízes que saem deste caule e os brotos, que são o crescimento de novas totoras. Daqui vão sair novas totoras. Vamos eliminar todas as folhas que estão em excesso, cortando-as com a mesma pá com que as retiramos. E é isso que vamos transplantar. O que se deve fazer em cada país é identificar um tipo de planta. Se é totora, nós sabemos que funciona. Mas pode ser outro tipo de planta emergente, que seja fácil de conseguir e que nós vejamos que a parte foliar está sempre presente o ano todo, nas diferentes estações, nas diferentes condições climáticas. Isso é o principal, para se ter a certeza de que a planta trabalhe o ano inteiro. Um bom exemplo da eficiência dos jardins de totoras é a maior escola do povoado de Rincón de la Bolsa, 30 quilômetros a oeste de Montevidéu. É uma escola com muitos alunos, onde os banheiros são poucos para a grande quantidade de crianças. Antes, as fossas de esgoto transbordavam. E, bem, esta foi realmente uma solução bem viável. O pátio tinha um mau cheiro. Havia água parada, poças e um cheiro muito incômodo. A experiência se transformou em prática real vivida por eles, acompanhada do começo ao fim, a partir de uma situação de cuidado real com o meio ambiente. Não ficamos divagando, foi real. Eles viram, estão vendo e verão os resultados. Ou seja, algo prático, relativamente barato, porque não há grande tecnologia. É simplesmente a utilização dos recursos naturais, como é uma planta, a totora, para a depuração da água. Nada além disso. Curricularmente, ajudou muito a educação ambiental. A água não se torna potável, isto não é um sistema de purificação. Depura-se a água. Vamos apenas utilizá-la para cisternas. Ela pode ser utilizada para regar, lavar, não para o consumo humano. Talvez uma das principais funções que a totora cumpre em relação à saúde humana seja o transporte de oxigênio da superfície para as raízes. As raízes mudam de habitat onde viviam os seres patógenos. Ao injetar oxigênio, os patógenos não podem viver e, ao fim, a água fica livre dos patógenos. Acredito que, em relação às possibilidades de implementação pelo Estado, o projeto ficará nas mãos do ensino fundamental. Mas, pelo menos, já sabemos que realmente é um projeto bem-sucedido e que há solicitações para instalação em várias escolas. O sertanejo se torna o maior valor. A Caatinga, região de clima semiárido, ocupa 10% do território brasileiro. O solo, apesar de raso e pedregoso, é relativamente fértil. Na estação das chuvas, a paisagem seca dá lugar ao verde das folhas e ao colorido das flores.
O solo poroso e a evaporação impedem a armazenagem de grandes quantidades de água na região. Apenas o Rio São Francisco, que nasce perto do litoral, mas percorre o sertão antes de desaguar no mar, mantém o fluxo de água durante os meses de verão. Só 1/3 das 3 milhões de famílias que vivem na Caatinga tem acesso à água de qualidade. Para melhorar a qualidade de vida dessa população, a ASA, Articulação do Semiárido, que reúne mais de 600 entidades religiosas e ONGs, desenvolveu um programa para construir 1 milhão de cisternas na região. Com recursos da Unicef e da Agência Nacional das Águas, o programa já beneficiou 4.000 famílias. As primeiras cisternas foram construídas em Delmiro Gouveia, Alagoas, um dos municípios mais atingidos pela desertificação. E é que a gente vê que essa comunidade aqui, o Sítio Ligeiro, né, no sertão de Alagoas, a gente foi escolhido uma das primeiras dentro de Alagoas devido ao seu grande índice de processo de desertificação, onde a água tem desaparecido, onde a própria vegetação nativa também tem deixado de existir. Um município que reproduziu muito algodão, né, teve uma agricultura até estável e hoje a gente vê a situação como é que está aqui. Devido à questão do desmatamento, a gente vê a questão da erosão do solo, né, tudo dentro do processo de desertificação. A cisterna está cavada e a água está bem docinha. Canta para sertanejo, eu canto a vida todinha. Logo quando a gente veio morar aqui, a gente carregava água de 4 quilômetros para tomar, de cacimba, e a gente tomava muita água de barreiro. Agora umas águas assim que não era tratada, e como não são ainda hoje. Água de barreiro, água de barragem, enquanto isso os animais bebiam água, fazia xixi dentro da água, fazia cocô enquanto isso, e a gente aproveitava a água e botava para coar num pote e tomava depois e cozinhava a comida. O projeto de 1 milhão de cisternas, ultimamente ele está na fase transitória, né? Teve o projeto piloto, né, que foi um convênio que a gente fez com o Ministério do Meio Ambiente e o Unicef para a construção de 500 cisternas, para mostrar para o governo federal do que vinha a ser a cisterna de placa, porque o próprio governo não conhecia essa tecnologia da cisterna de placa, né, que é um custo acessível para a vista das outros tipos de cisternas que é colocada na região. Preço muito acessível, uma cisterna está em torno de R$600, R$120 de contrapartida da família, né? A escavação do buraco, a areia, a água, né? Então se torna em torno de R$720 com essa contrapartida. É uma cisterna de 16 mil litros de água, acho que ninguém consegue fazer isso por um preço mais barato do que esse. Somos a unidade gestora desse programa no estado de Alagoas, né? A gente faz as escolhas e seleção dos municípios e família que vão ser beneficiadas com a cisterna, como também fazer a articulação com os predeiros da própria comunidade que vão construir as cisternas para as famílias que serão beneficiadas. Os critérios usados para a seleção de cada família são as famílias que têm o maior número de pessoas idosos e aposentados, ou tenha um maior número de crianças, né, a partir de 6 anos de idade até a idade escolar, 15, 16 anos, que também leve em consideração se o chefe da família se é uma senhora, uma família que o chefe é a mulher. Isso também articulando as famílias que vão ser beneficiadas a participar de um curso de gerenciamento e tratamento de água. E as pessoas que têm barreiro nunca tiveram dificuldade em ceder a água? Ou quando vai ficando pouca, né? Isso é dificuldade ou não? Partimos do geral, né? E as várias formas que está essa água no nosso planeta. Daí, chegamos até a comunidade, fazendo um levantamento de quais as fontes de águas existentes na comunidade, qual o tratamento que é dado por parte deles e por parte do poder local. Porque um dos objetivos, né, é que eles se sintam corresponsáveis com isso, mas também que existe uma lei disso
referente à questão dos recursos hídricos para tratar essa questão. Antes nós tínhamos problema de saúde, com a disenteria, com dor de cabeça às vezes, crise de vômito, só via, volta e meia a gente estava nos postos de saúde. Era uma água escura, né, uma cor horrível, e que quando a gente conseguia filtro, não dava nem para filtrar, porque as velas do filtro, elas entupiam-se com facilidade. Depois, no final, vamos trabalhar a questão de como gerenciar, de como tratar a água da cisterna. Aí vem toda uma preparação em relação à limpeza do telhado antes, né? Como tratar, limpar a cisterna. Quando a chuva chega, a pessoa tem que deixar um pouquinho cair fora, porque lava a sujeira que tem no telhado, né? Aí depois que coloca a encanação, que venha cair dentro da caixa, porque a água está mais tratada. Olha, minha filha, aqui antes de chegar essa cisterna, nós para beber, cozinhar e tomar banho e lavar roupa, tudo era com esta aguinha aqui, essa primeira, né? Esta aqui. E depois da cisterna, nossa cisterna chegou em nossas mãos, graças a Deus, e os homens de boa vontade. Então, hoje, do dia que chegou até agora, nós nunca mais tivemos problema de saúde. Essa água vem da nuvem para a teia, da teia caindo na cisterna. Hoje a gente está pisando na terra e na escada do céu, porque a água é limpa. Quando eu vi a chuva vinha, batia tanta chuva e ia embora e eu não tinha onde colocar a água. E agora, graças a Deus, eu já tenho, né? Com a minha cisterna eu sei que eu vou cuidar dela bem e vou ter outro sistema de vida melhor para mim e para minha família, né? Em Santana de Ipanema começou a construção. Essa cisterna pra todo lado, água vem do caseirão. Depois que a chuva cai, pra não perder-se no chão. Macro, iniciativas para o desenvolvimento sustentável. Projetos sustentáveis de extração, pesca e criação garantem a vida dos recursos marinhos e a geração de renda nos litorais da Colômbia, do Brasil e de Santa Lúcia. Uma área de aproximadamente 15 mil hectares de manguezais na Baía de Cispata, Golfo de Morrosquillo, na costa caribenha da Colômbia, é cenário de uma das mais fascinantes experiências de conservação ambiental aliada ao desenvolvimento industrial. José Vicente Mogollón, proprietário da Camaroneiras Agro Soledad, consciente dos impactos ambientais que sua empresa poderia produzir, iniciou um trabalho de pesquisa para a depuração da água dos tanques através da plantação de manguezais. Estes atuam como um biofiltro, melhorando a qualidade da água e aumentando a produtividade.
Mais uma demonstração que o desenvolvimento econômico não tem por que excluir a conservação dos recursos naturais. Por que estamos aqui nessa área que se chama biofiltro? O biofiltro é um sistema de tratamento de água usado nas criações de camarão. Chama-se biofiltro porque bio é algo vivo e filtro porque limpa. A parte viva é o mangue. Muitos de vocês não sabem o que é um mangue e estão se perguntando sobre o que eu estou falando. Mangue é uma pequena planta que geralmente cresce perto do mar, mas podemos também encontrá-lo no rio. O biofiltro é importante não só porque é a única planta do mundo que limpa, mas porque é de vocês, não existe em outro lugar. Então, eu quero que vocês sintam isso e contem a outras crianças o que viram aqui para que elas venham visitar. A AgroSoledad foi fundada em 1984. É uma propriedade com muitas funções, mas a principal é a cultura de lagostins. Exportamos principalmente para a Europa. Há 270 hectares de piscinas camaroneiras. Ao fundo estão os pântanos da AgroSoledad e aqui à frente está um estuário de 15 mil hectares, metade mangue, metade água. O estuário está cheio de canos, todos conectados, e ao fundo está o Golfo de Morrosquillo e o Mar Caribenho. A água é o nosso elemento fundamental e por isso temos que cuidar dela. Somos agricultores e não podemos trabalhar sem levar em conta a qualidade da água. Aqui circulamos a água e utilizamos o biofiltro para limpá-la. O biofiltro é formado por 200 hectares de mangue que removem os nutrientes da água. Ao recircular a água através do biofiltro, a limpamos, a melhoramos e a reaproveitamos. Assim, não precisamos usar outras águas, com a vantagem de que não corremos o risco de ter pesticidas. Aqui não usamos químicos, somente produtos naturais. Simplesmente produtos totalmente naturais. Por que tem tanto mangue aqui? Porque os plantamos, nós reproduzimos essa área. A camaroneira fez crescer mangue nessa área que não tinha nada de mangue antes. É por isso que existe mangue aqui. A camaroneira descarrega a água, então temos que plantar na água para limpá-la, porque queremos limpar a água e não a terra. E é por isso que não plantamos na terra. Isso imita o solo. Com esse sistema podemos plantar mangue onde ele não cresce normalmente. Por quê? Olhem o tamanho dessa semente. É muito pequena. Sementes desse tamanho só crescem nessas águas. Tinha pouca água e nós queremos que ela cresça em muita água, para que suas raízes limpem muita água. Então inventamos esse tipo de cultivo e quero que vocês aprendam para poderem fazer um dia. A invenção do biofiltro faz parte da nossa tradição em trabalhar dentro da capacidade do meio ambiente. Então queremos cuidar desse ambiente que é muito sensível e muito frágil. E acho que estamos conseguindo. Aqui temos uma raiz de mangue vermelho. Lembram que eu falei sobre o mangue vermelho? Cada raiz tem uma função que vou explicar depois. E são todas essas raízes que deixam a água tão limpa. Então, o que acontece? Vocês veem esses pelos? Esses pelinhos são chamados pelos absorventes, porque absorvem os nutrientes. E de onde vêm esses nutrientes? Eles já estão dissolvidos na água. E essa raiz precisa de muitos nutrientes para manter a planta tão grande. Miren, aquí quiero que vean esto. ¿Sí ven que es tierrita? No hay fango, es tierrita dura. ¿Sí se dan cuenta? O curioso sobre o biofiltro é exatamente o que não esperávamos.
Nós apenas esperávamos que o cultivo do mangue limpasse as águas. Mas algo inesperado aconteceu, que foi a criação de uma área de alimentação para aves marinhas. Como você sabe, as aves marinhas comem peixes, e o guano que elas produzem tem uma grande quantidade de óleos. E isso enriqueceu tanto a água que a criação de lagostins não precisa mais de fertilizantes. Esse ano percebemos então que o guano fornece muitos nutrientes. Olha o pássaro. Eu acho que o aspecto ambiental é fundamental. E essa empresa não existiria se não fosse essa consciência ecológica. A AgroSoledad emprega 158 pessoas na propriedade e outras 25 em Cartagena. Assim, sustentamos direta e indiretamente cerca de 500 famílias. A tarefa mais importante da AgroSoledad nesses 15 anos tem sido a educação. A sustentabilidade social, ambiental e econômica de uma empresa depende do equilíbrio desses três fatores. Se uma empresa está bem economicamente, mas não ambientalmente, ela não será sustentável e em poucos anos fechará. Se também a parte social é bem administrada e respeitada na comunidade, ela prosperará. Esse é um exemplo de uma empresa privada que promove o desenvolvimento sustentável de uma região, de um ecossistema que é frágil e pequeno, e o qual queremos muito. E precisamos cuidar dele porque o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, depende do nosso cuidado com as águas, florestas e terra. Os manguezais em todo o mundo constituem a maior fonte de alimentos da fauna marinha. Suas riquezas são responsáveis pela sobrevivência e desenvolvimento de milhares de espécies. No litoral sul do estado de São Paulo, Brasil, está situado um dos maiores berçários destas espécies do planeta, declarado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera. O complexo estuarino lagunar de Iguape-Cananéia se estende por aproximadamente 2.500 km², sendo que 10% desta área são formados por manguezais e sua produtividade é calculada em 20 toneladas de alimentos por hectare. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. É assim. A cerca de 20 quilômetros do centro da cidade de Cananéia está situado o bairro de Mandira, assim chamado porque um certo Francisco Mandira herdou a área de 1.200 alqueires doados por sua meia-irmã em 1860. Francisco era filho de um fazendeiro português com uma escrava e teve vários herdeiros. Limitada pelo mangue e a serra, a comunidade sempre sobreviveu da agricultura rudimentar, da pesca artesanal e da extração de ostras, caranguejos e mexilhões. Na década de 70, para defender os remanescentes de Mata Atlântica, o Estado impôs severas restrições às práticas tradicionais, principalmente às roças de subsistência. E a gente trabalhava, primeiro trabalhava à vontade, né? Caçava, pescava, andava com espingarda. Daí depois que apareceu esse negócio de florestal, foi proibindo a caçada, foi proibindo o fazimento de roça. As novas leis ambientais trouxeram à miséria a já pobre população de Mandira. Com a ajuda de ONGs e organismos estatais, foi criada a Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Bairro Mandira, REMA,
o que possibilitou a captação de recursos para a comunidade e trouxe de volta a esperança para os moradores do bairro. Facilitou muito, principalmente a captação de recursos, facilitou muito, né? Porque depois nós tivemos a associação criada, nós ganhamos um barco, esse barco de alumínio, né? Barco de motor de popa. Com a proibição da lavoura, a única opção passou a ser a extração dos produtos da maré. E através da rema, foi criada em 1997 a Cooperativa dos Produtores de Ostras de Cananéia, a Cooperostra. A Cooperostra nasceu porque nós começamos o trabalho de engorda de ostra faz já uns 6, 7 anos e deu certo, né? Então se expandiu para o município, né? Começou aqui no Mandira, mas se expandiu para o município. Aí houve a necessidade da venda, como que nós podíamos fazer para vender, que até então a gente trabalhava só com um atravessador. Então a gente optou por uma cooperativa que aí todo mundo é dono, os cooperados todos são donos da cooperativa. Estrela d'alva do dia, companheira do cruzeiro. D'alva do dia, companheira do cruzeiro. Se eu não me casar contigo, pretendo... E a gente sai de acordo com a maré, né? Quando a maré é cedo, maré de quarto, que nós falamos aqui, a gente sai 6 horas por aí, 5h30, 6 horas. Aí vai para maré de lua, aí a gente já sai mais ou menos de 8 horas a 9 horas. Bom, o processo da coleta de ostra do mangue, pela legislação ambiental, de 5 a 10 centímetros. No mínimo. 10 é o máximo, né? É proibido catar as matrizes. E é proibido também pegar a ostra com menos de 5 centímetros, porque de 5 centímetros para cima ela já começa a desovar. Ela já desovou algumas vezes, né? E de 5 centímetros para baixo ela é muito nova para desova. Antes nós vendíamos uma dúzia de ostra. Nós vendíamos uma dúzia de ostra por 60 centavos, 50. E depois que nós criamos a cooperativa, uma dúzia de ostra por coletor, que entrega na cooperativa, está custando R$ 1,70. Nós pegamos em média por dia, de 80 a 100 dúzias por dia. Misturado, né? Pequena, média e grande. Isso vai tudo pro viveiro. Vou-me embora pelo mato, vou passar a vida de monge. Vou-me embora pelo mato, vou passar a vida de monge. Quem não tem amor de perto vai buscar de lá de longe. Quem não tem amor de perto vai buscar de lá de longe. Em 70, o Instituto de Pesca tinha feito um estudo com outros coletores, como o Federico, para captação de semente de larva de ostra. E não deu certo, né? Então o Marco Campolini trouxe a ideia de fazer esse trabalho, mas não captando a larva, mas pegar do mangue pequena e fazer esse trabalho que a gente chama de engorda. Chega do mangue, coloca aqui, que são os tabuleiros de engorda. Coloca aqui no viveiro. E aqui no viveiro ela vai pegando mais ou menos o jeito da tela. E ela fica uma aparência mais bonita para o mercado. Do que é feita essa tela? Essa tela é feita de plástico, né? Agora a maré está baixa, né? A gente coloca ela aqui e ela fica aqui. Então quando a maré enche, ela fica submersa, ela fica no fundo. E aí que ela vai se alimentar para crescer. E aqui ela fica em média de 3 a 4 meses, 5 meses aqui. Então o viveiro ajuda nessa reprodução natural, porque ela estando aqui no viveiro, ela desova e alguma que o sol mata, as larvas se fixam na casca. E essa casca a gente joga, né, aí na beira do mangue, e ela cresce normalmente, a natureza cuida, né,
da reprodução. Agora nós vamos pegar fidílico para levar lá para a depuradora. Essa azul mais grande? Isso. Essa azul 7, 8 centímetros, 10 centímetros. O Instituto de Pesca, ele se responsabilizou durante todo esse processo, né, que vem de em torno de 94 para cá, no fornecimento de subsídio técnico-científico para esse trabalho. E foi feito um trabalho de monitoramento sanitário por alguns anos, é mantido até hoje, né, desde 95 até hoje, e o ponto principal de ataque desse problema foi a construção da estação depuradora. O barco chega trazendo as ostras dos bairros do Mandira, da Ilha da Casca, do Bom Bicho. No caso aqui nós vamos tirar a craca e vamos eliminar a cabeça e classificar em 3 tamanhos, pequena, média e grande. Depois aqui a gente retorna essas ostras para a água para ela descansar. Na maré baixa a ostra fica exposta ao sol e como ela fica exposta ao sol e fora da água, ela torna-se mais resistente. Depois de 3 dias ela pode ser trazida para cá e ser feito o processo de depuração. No caso, essas ostras já foram lavadas. Eu estou colocando nas caixas para levar para o tanque de depuração. A água ela é captada na laguna. A água da laguna ela vai passar pelo tanque de decantação. Nesse tanque, a água vai assentar a sujeira e vai ser passada para cá, através dessa bomba. Essa bomba ela vai puxar a água do tanque de decantação, vai passar para esse filtro, que é um filtro de areia, o mesmo usado em piscinas. Depois vai passar por esses outros 2 filtros, que são filtros de carbono. E depois a água passa por esse aparelho, que é o aparelho de ultravioleta. Nesse aparelho, qualquer tipo de micro-organismo que exista na água vai ser eliminado. No tanque, a ostra vai ficar de 3 a 4 horas filtrando essa água esterilizada. Então ela vai limpar o seu trato digestivo, tornando-se uma ostra de qualidade. Hoje a Cooperostra conta com 45 cooperados, né? Cada um tem a sua produção própria, né? A Cooperostra simplesmente comercializa esse produto e isso traz uma renda por cooperado em torno de uma média de R$600 mês. Antes da cooperativa, o pessoal tinha vergonha de ser coletor de ostra. Porque o coletor de ostra era uma classe, menos palavra, miserável, né? E aí com a criação da cooperativa, aí todo mundo não tem vergonha de ser um coletor de ostra. Isso para a gente é muito importante, né? Porque nós temos, é uma profissão, então nós temos orgulho daquilo que a gente faz. O manejo da costa do Caribe tem levantado questões delicadas que envolvem as comunidades locais, pescadores, mergulhadores e a atividade hoteleira. As principais consequências dos conflitos entre esses grupos consistem na poluição das águas, escassez dos recursos pesqueiros e a degradação da barreira de corais. Em Soufrière, costa sudoeste da ilha de Santa Lúcia, a ONG Fundação para o Desenvolvimento Regional, junto ao SMMA, Área de Manejo Marinho, foi bem sucedida ao propor a delimitação de zonas específicas para cada setor. As atividades resultantes desse acordo incluem a pesquisa e monitoramento dos recursos da região, assegurando um manejo sustentável das suas belas riquezas naturais. Nós fizemos uma série de consultas com grupos da comunidade, usuários, além de investidores. Demos uma volta por toda a área da Bahia e identificamos os lugares que tinham uma pesca exagerada.
Identificamos também as áreas de mergulho e as áreas mais adequadas para o ancoradouro de iates. Fizemos reuniões e chegamos a um acordo sobre os recursos da ilha. Há muita gente que se utiliza da área marinha na Baía de Soufriere, mas o mais importante para nós foi a delimitação de áreas prioritárias para a pesca. Nós recebemos pedidos da Universidade de York, em Londres, para monitorar as áreas do SMMA e realizar a pesquisa. Alguns dos relatórios mostraram que há uma grande variedade de espécies consideradas raras em declínio, o que significa que algumas espécies voltaram a alcançar níveis antigos. E principalmente os pescadores de algumas áreas fora da reserva marinha informaram que as pescas aumentaram em quantidade e no tamanho dos peixes. A pesca é proibida nas reservas marinhas para que sejam preservadas as barreiras corais e as espécies que ali se refugiam. Os mergulhadores agradecem. Estamos no coração da reserva marinha e nossos trajetos de barco são muito curtos. Existem áreas específicas para o mergulho, como Coral Gardens, que fica a apenas 1,5 minutos de distância. Nossa maior viagem de barco dura apenas 15 minutos, que é uma ruína ao norte de onde estamos. Temos várias espécies, como cavalos marinhos. Aqui você pode encontrar tartarugas, lagostas, polvos. É uma área de procriação para essas criaturas. Muitos caranguejos, barracudas. Há muitos cursos de pesca também. Em alguns lugares do mundo é muito raro você ver um cavalo marinho, mas eu garanto que você verá mais de um a apenas 4 metros aqui. Uma outra área protegida pelo SMMA funciona como cais para barcos. Aqui, a âncora é proibida e são oferecidas cordas às embarcações visitantes perante o pagamento de uma taxa. Thank you very much. Nós estabelecemos lugares específicos para o ancoradouro seguro dos iates, para que não seja preciso colocar âncoras nos corais, já que as âncoras danificam as barreiras. Você sabe a previsão do tempo para amanhã de manhã? Vou procurar saber sobre a previsão pelo canal 16. O SMMA e a comunidade de Soufriere são hoje reconhecidos como modelos de um manejo sustentável de recursos marinhos que beneficia essa pequena ilha e seus moradores. O SMMA é bem aceito em todas as áreas. Eu acho que o SMMA está fazendo um ótimo trabalho, porque se deixarmos todos pescarem onde bem entenderem, teremos problemas. Eu sei que há muitos meninos que querem ser pescadores. Eu acho que eles terão dificuldades. Se destruirmos isso, destruiremos tudo.